Olá, boa noite a todos. Nosso grupo ficará responsável de explicar as aplicações dos autômatos finitos para processamento de textos. Nosso grupo é composto por 6 integrantes: Kaique dos Santos, Gabriel Borges da Silva, Gabriel Renan Dias Pereira, Jackson dos Santos, Kelvin Suzuki e Vitor Domingos. O autômato finito é uma ferramenta fundamental para aceitar linguagens, tanto sua versão determinística e sua versão não determinística. Ambos aceitam exatamente as linguagens regulares, e eles estão sendo usados em muitas áreas hoje em dia, como, por exemplo, construção de compiladores, editores de texto, linguística computacional, etc. Autômatos finitos largamente usados na construção de compiladores são excelentes estruturas para a representação desses dicionários, permitindo acesso direto às palavras e seus possíveis atributos. Por exemplo, um dicionário contendo mais de 430.000 palavras da língua portuguesa sem atributos, cuja representação de texto ocupa mais de 4,5 MBs, pode ser convertido em um autômato finito compactado de apenas 218 KB. O léxico consiste de uma lista de palavras com zero ou mais informações associadas, tais como sua categoria, gênero, número e forma canônica, entre outras. Para o processamento de linguagem natural, o léxico representa o vocabulário que será utilizado pelo sistema, e por isso sua abrangência depende do tipo de aplicação que utiliza. Os léxicos podem ser representados de várias formas, de acordo com seu tamanho e a aplicação a que se destinam. A forma mais simples de representação léxica é através de arquivos de texto, que apesar de simples e não otimizada, é bastante usado. Problemas começam a ocorrer com o crescimento do número de entradas léxicas, pois passa a ser difícil, se não impossível, manipular esse arquivo. Mas esse formato é excelente para importação e exportação de léxicos entre diferentes sistemas, devido à sua inerente simplicidade. Outra forma de representação léxica muito usada é através de bases de dados, onde todo o trabalho de armazenamento e indexação é feito pelo sistema gerenciador de banco de dados. Mesmo não submetendo uma taxa muito alta de velocidade de acesso e com uma alta taxa de ocupação em disco, esse sistema é atraente pela capacidade de executar buscas complexas, por possibilitar vários usuários trabalharem ao mesmo tempo no mesmo léxico, pela fácil manutenção do léxico e pela facilidade no desenvolvimento de softwares para manipulação do léxico, como, por exemplo, o Visual Basic da Microsoft e o Delphi da Enterprise. Entretanto, aplicações que necessitam acessar léxicos de forma mais rápida e otimizada precisam que os mesmos sejam implementados de uma forma bem eficiente. Nesse ponto, a questão do tamanho começa a representar um problema, pois passa a ser desejável que o léxico resida totalmente na memória principal da máquina, e as formas de representações citadas acabam não sendo aplicáveis nesse caso. Assim, é necessária a utilização de estruturas de dados especiais para esse tipo de apresentação. Existem várias alternativas que podem ser usadas separada ou combinadamente. Árvores, tries, tabelas, hash, autômatos, listas, redes neurais, entre outras. Em geral, a solução adotada depende muito das características do léxico a ser representado e no tipo de manipulação que será efetuada. Autômatos finito. O que é? O autômato finito é a máquina mais simples para reconhecer padrões. O autômato finito, ou máquina de estado finito, é uma máquina abstrata que tem 5 elementos ou tupla. Tupla é uma sequência finita, também chamada de lista ordenada. Ele tem um conjunto de estado e regras para passar de um estado para o outro, mas depende do símbolo de entrada aplicável. Basicamente, é um modelo abstrato de um computador digital. Quais os recursos? Entrada, saída, estado dos autômatos, relação de estado e relação de saída. A especificação formal da máquina é a quíntupla, onde cada símbolo tem sua característica. Primeiro símbolo: conjunto finito de estado. É o conjunto finito denominado os estados não vazio. Segundo símbolo: conjunto de símbolos de entrada, o alfabeto de símbolos de entrada. Terceiro símbolo: função de transição. É o movimento que mapeia pares estado símbolo em conjunto de estado. Quarto símbolo: estado inicial, um estado Q0 que é distinguido
como estado de partida. Quinto símbolo. Estado final. Um conjunto de estado F distinguido como estado de aceitação. O trabalho de KLS. KLS são as siglas dos pesquisadores Kowalski, Lucchesi e Stolf, do Instituto de Computação Unicamp. Eles, inicialmente, motivados pelo problema de implementar um eficiente aconselhador ortográfico para a língua portuguesa, desenvolveram um importante trabalho sobre o uso de autômato finito para a representação de grandes vocabulários. O sistema desenvolvido por esses pesquisadores permitiu a representação de um léxico simples, apenas palavras sem atributos, de cerca de 200 mil palavras em um autômato de 124 KB. E recentemente, um léxico completo, palavras com atributos sintáticos e gramaticais, de cerca de 2 milhões de entradas foi codificado em um autômato de menos de 1.1 MB. Agora o Jax e o Kevin irão apresentar a implementação do autômato. Autômato finito determinístico acíclico é uma estrutura de dados que representa o conjunto de cadeias de caracteres que permite uma operação de consulta. Ele testa se uma dada cadeia pertence ao conjunto em tempo proporcional ao seu comprimento. Em outras palavras, ele vai percorrer a cadeia e testar se o conjunto de caracteres pertence ou não ao comprimento. Um FDA é um caso especial de uma máquina de estados finitos, que toma a forma de um gráfico acíclico orientado com um único vértice fonte, um vértice que nenhuma aresta o tem como destino. Cada aresta do gráfico é rotulada por uma letra ou um símbolo. Cada vértice tem no máximo uma aresta como origem por cima. As sequências de caracteres representadas pelo FDA são formadas pelos símbolos nos caminhos do gráfico a partir do vértice fonte para o vértice sumidor, um vértice que nenhuma aresta o tem como origem. A seguir, será apresentado um exemplo de AFDA. Boa noite, meu nome é Kelvin e irei dar continuidade sobre o tema implementação de autômatos. O autômato apresentado no slide representa uma sequência de caracteres que possibilita a criação das palavras tap, taps, top e tops, armazenadas na árvore, e o símbolo EOW representa o fim de cada palavra. Por permitir que os mesmos vértices possam ser alcançados por vários caminhos, um AFDA pode usar um número significativamente menor de vértices que uma trie. Considere, por exemplo, as 4 palavras em inglês: tap, taps, top e tops. Uma árvore para essas 4 palavras teriam 11 vértices, um para cada uma das cadeias formadas como um prefixo de uma dessas palavras, ou para uma das palavras seguidas pelo símbolo de fim da palavra EOW. No entanto, um AFDA pode representar essas mesmas 4 palavras usando apenas 6 vértices. Como pode ser observado na imagem apresentada, uma aresta de V0 para V1 rotulada de T, duas arestas de V1 a V2 rotulada de A e O, uma aresta de V2 para V3 rotulada de P, uma aresta de V3 para V4 rotulada de S, e as arestas que saem de V3 e V4 e chegam a V5 rotuladas com o símbolo de fim da palavra. Boa noite, apresentarei agora os resultados práticos. Como vemos na tabela, temos dois vocabulários, vocabulário inglês e vocabulário em português. Nota-se que o vocabulário em inglês é maior do que o português, porém, o autômato que representa o inglês é maior do que o português, por causa das derivações da língua portuguesa. Na tabela vemos claramente o tamanho dos arquivos de texto e suas formas compactadas, que como vocês podem ver aí são duas formas compactadas. O autômato em si não tem um mecanismo de compactação, mas sim de representação.
A inserção das palavras para esses testes e criação da tabela foi feita em uma ordem alfabética, por causa do crescimento linear. Caso fosse feito de outra forma, uma forma randômica, o crescimento poderia ser o dobro ou variar, dependendo da forma que fosse feita. A tabela a seguir, vemos que atributos gramaticais são codificados como token, assim representando o substantivo menina e suas derivadas. É só inserir menina no autômato que lhe dará os sufixos possíveis, que são substantivo masculino singular, substantivo feminino singular, substantivo masculino plural, substantivo feminino plural. Podem ver isso aí na parte de significado da tabela. Entretanto, para algumas pesquisas, é preciso incluir mais de uma informação, as entradas do léxico. Para fazer isso, é adicionada a entrada do léxico de um modo de distingui-la da palavra de entrada. Pelos últimos caracteres, vemos que aqui, que se substituindo as duas últimas palavras de meninas pela letra O, temos uma frase no singular e de outro gênero, menino, assim obtendo o canônico da palavra menina. Para que isso seja feito, é incluída uma entrada adicional em cada entrada do léxico, tirando o plural de as e adicionando o o. Temos menino, que faz a mudança de gênero e do plural para o singular. Temos também uma entrada reserva, utilizando-se da mesma regra da entrada normal, que foca subtraindo-se o zero ou mais letras no final da canônica e acrescentando zero ou mais caracteres para obter a palavra. Nota-se que inserir um número maior de léxicos não aumenta o tamanho do autômato, pois os afixos são reutilizados, como vocês podem ver na tabela abaixo. E com isso conseguimos ter uma visão geral sobre a importância do autômato finito e seu papel, que é extremamente fundamental para a construção e validação de uma linguagem. Logo, se não existe um autômato finito em uma linguagem, logo ela não é regular. Agradecemos a atenção de todos e uma boa noite.